Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari. Eu sou o Thiago Henrique e vou trocar recomendações de livros com o Tom Oliveira e a Tami Rosas. Mas antes eu queria pedir a sua ajuda. Calma, não é Pix. É que o episódio número 100 da Taverna do Mapinguari tá chegando. E a publicação vai ser no dia do aniversário de 6 anos do Mapingua Nerd. Pra ele ser bem especial, a gente quer que você participe. Sim, tu mesmo. Como? Mandando um áudio pra gente no WhatsApp ou no Telegram. O número é 9285922997. Mas os links pro WhatsApp e pro Telegram estão também no post do podcast para facilitar. Mas a gente vai gravar esse episódio na noite desta quinta-feira 17, ou seja, daqui a 2 dias se você estiver ouvindo no dia da publicação desse episódio. Então você precisa mandar sua mensagem antes disso. Pode ser comentário, uma mensagem, uma história envolvendo a Taverna do Mapinguari ou Mapingua Nerd. O importante é que você participe para o episódio ficar bem legal. Agradecemos do fundo do coração desde já. Ficção científica é uma coisa que eu gosto, me interessa bastante. Viagem no tempo é uma coisa que eu amo, né? Se você acompanha aqui o podcast, já viu o podcast de Dark? Que eu amo Dark. Está estabelecido que aí tu gosta de Viagem no tempo. Exatamente. E aí eu fui ver, né, o Isaac Asimov, é um dos grandes autores de ficção científica, aí para quem curte ficção científica, ele é um dos cânones, um autor que você vai ouvir, vai ler, quer dizer, e vai gostar bastante. E aí eu soube do livro O Fim da Eternidade. E o nome já me chama a atenção, né? Tipo, O Fim da Eternidade. Quando eu fui ler, né, O Fim da Eternidade, me chamou a atenção por quê? Primeiro de tudo, é o Isaac Asimov escrevendo sobre viagem no tempo. Mas não é uma viagem no tempo qualquer. Então eu vou tentar aqui explicar ao máximo sem dar spoiler, tipo, todo o que engloba esse livro. O Fim da Eternidade. Por que O Fim da Eternidade? Nesse livro, a viagem no tempo já foi descoberta. Mas assim, vamos supor o seguinte, a viagem no tempo foi descoberta em 2024. Então, as pessoas não conseguiriam ir para 2023. Somente de 2024 até o fim dos tempos. Só que assim, lá no ano de, sei lá, tipo de 1 bilhão, a viagem no tempo já não existe. Porque os seres humanos de lá fizeram um bloqueio temporal. Falaram, tá, a partir desse momento vocês não conseguem viajar mais. Então as pessoas só conseguem viajar, tipo, 2024 até um ano 1 bilhão, por exemplo. E os Eternos, né, que são chamados os Eternos, por quê? Eles conseguem viajar durante a eternidade, né, toda essa linha temporal, mas eles não são pessoas imortais de fato. Há esse boato que eles são pessoas imortais e que se você conseguir ter relações sexuais com uma pessoa dessa, você vira um eterno. Tem esse boato. Apesar de que o livro não se baseia nisso, mas há esse boato que você viraria um eterno. É tipo uma DST, um dom sexualmente. Exatamente. Meu Deus. Pra quem se abre, né? Meu Deus. Pra quem vai acompanhar a história, vai ter um momento que isso é importante. Pra quem for ler o livro, né? Mas enfim. Então, o legal é que, por exemplo, tem o cara que é do ano, sei lá, 5.000, o cara que é do ano 100.000, o cara que é do ano 200, todos se encontram ali na eternidade, que é meio que o gabinete, o QG, que esses viajantes no tempo se encontram. Mas eles não viajam no tempo somente pra curiosidade. Eu vou viajar para o ano de 100.200 pra ver como é que era lá. Não. Eles viajam no tempo para consertar pequenas fissuras temporais que vão mudar completamente a realidade. Como assim? Nessa linha temporal inteira, não existe mais doença, não existe mais guerra, não existe mais pandemia, porque eles voltam no tempo e conseguem alterar aquilo que causou, por exemplo, a pandemia. Então eles fazem uma mínima alteração possível. Uma facada... tipo isso. Isso, exatamente. Por exemplo... Trocar a faca por uma enferrujada, vai. Seria ótimo, né? Então, qual seria essa mínima alteração possível pra fazer num ponto? Sei lá, se eles veem que o que causou a guerra foi um dia que a pessoa foi pra, sei lá, andou na rua e ela viu uma propaganda, tipo, guerra é legal, eles vão fazer, beleza, então bora fazer o seguinte, bora desligar o despertador dela. Assim ela vai acordar, tipo, 2 horas depois,
ela não vai conseguir ver esse outdoor e nunca vai ter a ideia de criar uma guerra. Então, fazendo essa alteração mínima, eles conseguem deixar a mesma realidade e fazer com que aquilo não aconteça. Mas tem um preço. A partir do momento que eles começaram a mudar a realidade, a humanidade nunca foi capaz de criar uma viagem para outro planeta bem sucedida. Então eles estão presos na Terra, enquanto todo o resto do globo consegue fazer viagens interestelares e a Terra não. A Terra está presa. E é uma das grandes críticas que há desse sistema. E outra crítica também é do livre-arbítrio, né? Então quer dizer que se você faz uma coisa, você não sabe se está vivendo uma realidade que você escolheu ou uma realidade que os Eternos escolheram para você viver. Porque eles podem ter voltado no tempo e alterado. Você nunca vai saber disso. Só aquelas pequenas pessoas possuem a habilidade de voltar e ir no tempo e fazer essas alterações. Então é muito interessante, tá? As pessoas que fazem essa viagem são chamadas de computadores, porque eles fazem lá os cálculos para saber qual é o momento ideal que eles podem alterar. E aquilo, o Isaac Asimov é o mestre da ficção científica, ele cria coisas muito, muito bem elaboradas. E também vem vários debates filosóficos que você pode ter a isso, né? Por exemplo, que eu falei do livre-arbítrio, se a escolha que você faz realmente foi você que decidiu, e o que dá o direito daquelas pessoas decidirem o que vale a pena alterar ou não vale a pena alterar, né? Porque... E vem isso, eles falam, tá, e vamos ficar presos somente na Terra, sem poder fazer viagens interestelares, porque há essa viagem no tempo? Então, pra quem se interessa por ficção científica, viagem no tempo, fica a indicação O Fim da Eternidade. É um livro bem curto até. Eu li nos 3 dias, mas é uma coisa muito, muito interessante. E uma coisa também é que o Isaac Asimov, ele consegue te explicar bem. Ele não é aquela pessoa, tipo, sei lá, tipo, o Christopher Nolan que praticamente desenha na sua cara o que você tem que entender. Não. Ele te explica de uma forma que você entende, não fica perdido e acaba lendo uma história de viagem no tempo muito, muito bem feita. E claro, ainda há outros plot twists que acontecem na história, né? E é bem interessante, né? Outro ponto que eu lembrei, por exemplo, é que naquela... os livros ficaram, tipo, sei lá, de 2023 pro passado. 2024 já não tinha mais livros. Então o livro é uma coisa muito rara de se ter. E a história da humanidade antes da viagem do tempo é uma coisa muito rara também de você acabar conhecendo. Só é tipo isso. Então o protagonista, ele tem uma coleção de livros que já estão bem velhas. Ele gosta de ler aquele livro físico, né? A partir lá na eternidade, as pessoas só vê vídeos. É um hipster da leitura. É tipo isso. As pessoas só vê vídeos ele e usa o conseguem... Asta Verde. Esse é cult. E as pessoas só vê vídeos e conseguem absorver tudo que há de importante ali pra ser aprendido. E é isso, galera. Caralho, que previu o futuro, né? Basicamente. Exatamente, ali, né? Previu os tutoriais do YouTube. Uhum. E o Isaac Asimov, ele era um cara que, pra escrever, ele passava assim meses pensando naquele universo, naquela história. Pensava, sentava, né? Depois de alguns meses, escrevia numa lapada só. Pá, tá aqui o meu livro. Caralho. Tanto que ele lançou muitos contos e livros, assim, eu acho que se existisse uma editora que só publicasse Isaac Asimov, ia demorar, tipo assim, uns 10 anos pra publicar tudo que ele fez. Caramba. Então, era um cara muito inteligente, que escreveu muita coisa. E fica aí, né, uma das coisas... ele é conhecido como aquele que escrevia o pai da robótica, né? Escrevia muitos livros sobre robôs. Sim. Mas aí fica uma indicação, né, de livro de viagem no tempo, que é bem interessante e não deixa nada a desejar. Maneiro, legal. Só um adendo. Não, é só aumentar essa informação sobre o Asimov. Ele escreveu e editou mais de 500 livros durante a vida dele. Então, assim, muita coisa. Então, assim, o Asimov, engraçado que cada livro dele a gente tem um tom, assim, sabe? Ele não é aquele escritor que escreve vários livros iguais e muda só os personagens e alguma outra coisa do roteiro. Então, O Fim da Eternidade eu achei muito divertido de ler. Eu achei um livro diferente, muito diferente de... Como é que é o nome do livro? Estou esquecendo do livro. O Fim da Infância e também o Fundação. Eu achei muito diferente o tom do livro. E essa edição que eu tenho aqui, da Aleph, ela é incrível. Eu acho muito legal atrás, que tá
tem tipo uma propaganda mesmo, que tá escrito: por circunstâncias sob o nosso controle, o amanhã será cancelado. Essa edição é muito legal, como o Ayrton falou, é um livro bem curtinho, tem 255 páginas, e o que eu acho legal também é que ele é meio frenético, assim, ele tem parágrafos curtos, diálogos rápidos, então eu gostei bastante, e Asimov, como sempre, nunca decepciona, né? Não sei se enfim, quem tá ouvindo a gente ler outras coisas do Asimov, mas comentem o que vocês acham, mas pra mim é um dos mais divertidos dele. Maneiro, legal. Só pra complementar também, se você se interessar por mais obras, né, como a Tami falou, né, tipo, a Aleph publicou esse, mas ela publicou também muita coisa do Asimov que você encontra aí em português facilmente, ou edição física ou pro Kindle, né, como eu falei, né, comprei o Kindle, li no Kindle, e é muito bom, tipo, é uma leitura rápida e muito boa de ser feita, e felizmente tem muito conteúdo do Asimov em português, né, com uma tradução muito boa aqui no Brasil. Se você quiser comprar esse livro, outros livros do Asimov, ou qualquer um que a gente vai indicar aqui hoje, por favor, compre pelo link do Mapingua Nerd, tá no post aí da publicação desse podcast, é só clicar, ir pro site da Amazon e comprar, que a gente ganha uns centavinhos aí. Infelizmente você não pode ser nosso amigo pra gente ganhar esses centavos. Mas se você for só conhecido, tenta aí que talvez a gente ganhe uns centavinhos da Amazon. Eu vou indicar para vocês A Curva do Sonho. Eu gosto muito desse livro, é da Ursula K. Le Guin. Ela ela foi, né? Ela morreu recentemente, infelizmente, mas ela é um marco da ficção científica. 2019, cara, eu acho. Foi. Enfim. Ela é um marco, essa mulher é incrível, ela escreveu livros incríveis. Ela, na ficção e na fantasia, no sci-fi e na fantasia, ela incorporou discussões de gênero, discussões de raça, discussões de classe, mudanças climáticas e muito mais em 22 romances, vários ensaios, eu acho que foram 11 antologias. Ela escreveu poesia também e muitos livros infantis, sem contar as traduções que ela fazia na época, né? Então, assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo das obras dela. Tem algumas publicadas pela Amor Branco, não lembro se tem pela Aleph, mas eu tenho quase certeza que sim. Eu tenho algumas aqui, depois eu posso mostrar também, mas enfim. A Curva do Sonho, ela me surpreendeu nesse livro de uma forma muito positiva, porque ele tem uma energia frenética, ele tem tu termina de ler o livro e tu pensa, puta merda, eu nunca mais vou ler nada igual a isso aqui, sabe? Porque é sobre sonho em si, como diz o nome do livro, é A Curva do Sonho, e nele a gente conhece o George Orr, O-R-R. Ele vive num mundo caótico, assim, não tem mais... tem mais pessoas do que água, não tem comida, o ar é ruim para respirar em todo canto, e trabalhos são escassos e tudo mais. Só que o grande ponto desse livro é que tu nunca sabe qual é a verdadeira realidade da parada. Porque o Jorge, ele tem sonhos durante a noite, e quando ele acorda, esses sonhos se tornam realidade. Então, é tipo como se ele sonhasse e modificasse a realidade que ele vive. Então, ele não sabe mais qual é a realidade dele, não sabe o que está acontecendo. E é por isso que, para parar essa constante mudança que ele causa na realidade de todo mundo, ele abusa de drogas, ele faz algumas terapias e nunca deu certo, nunca melhorou nem nada. Então, é aí que ele acha a terapia voluntária. E assim, esse personagem, o principal, ele queria, sei lá, eu senti tanta raiva dele, porque ele era muito apático, sabe? Ele não fazia nada, ele só existia e ele via as coisas acontecendo. Assim, não vou dizer que eu sei como é sonhar e mudar a realidade, né? Mas ele não... Não, né? Vai que tu tá mudando a realidade aí. E aí ele sei lá, eu acho que ela escreveu ele de propósito dessa forma, sabe? Um personagem principal apático, um personagem principal que não faz nada pra mudar isso. Ele só realmente abusa das drogas e procura tratamentos que não dão certo. E aí ele vai parar nessa terapia voluntária, onde ele conhece o psiquiatra William Harber. E aí, cansado de mentir para as pessoas, de não durar em nenhum relacionamento, de não durar em nenhum emprego, as pessoas morrendo e tudo mais, ele conta a verdade para esse psiquiatra. E aí, na primeira sessão, o psiquiatra acha realmente que ele tem, né, que tem problemas psicológicos, que ele não tá falando nada com nada. E aí ele sonha e muda. E aí o psiquiatra percebe isso e toma noção dessa efetividade dos sonhos do George e começa a
usar disso em prol dele. Ele constrói uma máquina e, a partir disso, ele consegue controlar os sonhos do George. E sempre com o discurso, estamos fazendo bem, estamos fazendo o que é certo, estamos melhorando. Mas claro que sempre aquela questão de poder e tudo mais. E isso começa a sair do controle muito rápido. A gente descobre que o homem, essa arbitrariedade do homem de achar que pode e deve mudar algumas coisas do seu ponto de vista, achando que fará um bem global, só traz mais sofrimento e consequências sociais que não podem ser previstas. Se um sonho encerra uma guerra, ele inicia outra guerra, então tem tudo isso. E a questão, será que o homem realmente é capaz de viver em paz, uma paz universal e tudo mais? Mas principalmente, eu acho que o ponto-chave desse livro é sobre poder, né? O poder que o homem possui, e sempre que ele tem mais poder, ele quer mais poder ainda, e sempre com o discurso de estou fazendo bem, estou fazendo isso por um bem maior, que ninguém sabe qual é. Então, a narrativa do livro também é quase musical, assim, eu gosto muito. Tem uns diálogos e parágrafos bem longos, porque tem muita descrição de termos da onirologia, da hipnose, histórias e ambientações, mas a leitura tem um ritmo bem legal e finaliza de um jeito, assim, que eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí, de uma hora, tu acha que ela tá falando sobre fantasia, ela mistura ficção científica. É muito bom e eu super recomendo esse livro pra vocês. Tu falou assim, eu não sabia, parecia que era de fantasia, depois entrava ficção científica, mas desde o início eu achei que era ficção científica. Tipo, em que momento? Porque tu lendo, tem algumas ambientações, alguns personagens que parecem, são típicos da fantasia, entendeu? Então, mas assim, a narrativa toda e até a construção do livro é todo sci-fi mesmo, não tem nem tirar nem pôr, assim. Saquei. Ele é contemporâneo, assim, tipo, a ambientação, sei lá. É futurista? Ele se passa eu nem lembro qual é o ano que o livro começa, mas ele é contemporâneo a Úrsula, então deve ser 1900 e pouco, assim, sabe? 1990, 1980. No expediente do livro, tá falando que é de 1971. É contemporâneo à escritora, entendeu? Ele é contemporâneo ao que ela escreveu. Nossa, só queria comentar uma coisa, que a Tami falou que tem sentenças muito longas, né, parágrafos longos, mas o livro ele tem tipo 223 páginas. Então dá pra ver, né, que ela consegue tirar o máximo de um livro que é até bem curto, bem fino de ser lido. É muito, assim, tem parágrafos, tu vai ver que tem parágrafos que ocupam uma página inteira, que não tem interrupção nenhuma, assim. É diretão, mas é muito bom. Esse livro foi um dos melhores que eu já li na minha vida, assim. Eu acho que eu já li bastante, então, sério, esse livro vale muito a pena. Eu vou indicar Território Lovecraft. Tu assistiu a série? Assisti a série. Eu assisti a série depois de ter lido o livro e ainda bem, assim. Na verdade, não sei, ainda bem. Talvez eu tivesse gostado mais da série se eu não tivesse lido o livro. Geralmente acontece. Isso, a série eu comecei gostando muito, assim, e terminei meio... não sei... mas enfim, como a Tami falou, é o livro que deu origem à série da HBO, que é uma série excelente, assim, eu posso ter tido meus problemas com ela em alguns momentos, mas é uma série excelente. O livro saiu pela Intrínseca, e ele tem um ponto positivo, até pra quem viu a série, que é ele ser realmente bastante diferente da série. Assim, a série mudou bastante coisa, eu não digo necessariamente que foi pra melhor ou pra pior, mas tem muita coisa que acontece na série que não acontece no livro, assim. Como é que é esse livro? A gente tem a família e alguns amigos, todos negros, assim, nos Estados Unidos dos anos 50, então, bem durante aquele apartheid que rolou nos Estados Unidos, aquela segregação regulamentada mesmo, onde a gente tinha coisas do tipo, negros não podem sentar na parte da frente do ônibus, só podem entrar, tinha banheiros que era só pra negros, tinha determinados bebedouros que negros não podiam beber, eles não podiam entrar em piscinas públicas, por exemplo, então era realmente um apartheid, assim. Ainda bem que o racismo acabou depois disso, né? Pois é. E assim, hoje a gente tem um racismo que ele continua muito presente, mas ele pelo menos não era tão regulamentado, né? Tipo, o racismo não era a lei.
Hoje ele tá lá, mas tá invisível dentro da lei, né? Ele só na execução. Bom, a gente tinha essa família, isso antes de Martin Luther King, de Malcolm X, antes daquela luta toda pelos direitos dos negros, assim. Aí o nosso protagonista, eu diria nosso primeiro protagonista, é um rapaz que voltou recentemente da Guerra da Coreia, onde ele foi lutar por um país que tá cagando pra ele, assim, pra desgosto do pai dele. E ele é muito fã de literatura pulp, que é aquela literatura distribuída em publicações de papel barato, geralmente ficção científica e terror. E um dos autores que ele gosta é Howard Phillips Lovecraft, também pro desgosto do pai dele, porque o Lovecraft é um escritor extremamente racista. Lovecraft é um racista filha da puta. Ele era tão racista ao ponto dos amigos dele, contemporâneos dele da década de 20, ou seja, 100 anos atrás, tinham que falar pra ele: ei, mano, tá demais. Pega leve aí. Segura a tua onda aí, cara. Segura aí. Década de 20 ou foi antes da década de 20 Lovecraft? Acho que foi década de 20, né? Por aí. Ele foi um dos caras que fazia pulp, inclusive, né? Sim. Pois é, ele publicava em revistas pulp e tal. Isso, então o nosso protagonista, o Atticus, ele gosta muito de Lovecraft e o pai dele Na realidade, vamos lá, o Lovecraft, ele morreu em 37, se não me engano. Então, mas ele não morreu velho, né? Ele morreu, ele morreu no auge, assim, das publicações dele. Então era bem nessa época mesmo que ele tava publicando. Cara, tipo, o Lovecraft é um desses autores que você vai ouvir falar, né? Se você for interessado, acho que não só por livro hoje em dia, tem muita coisa que é relacionada ao Lovecraft, né? Por exemplo, aqui a gente no Mapingua, a gente joga o RPG que é baseado no Lovecraft de vez em quando. Então é uma coisa que está realmente agregada à cultura pop, porque ele foi um dos caras que começou ali o terror cósmico, né? E ele se apossou assim, né? E criou muita coisa que até hoje é muito influente. E ele criava essas criaturas inimagináveis, que às vezes ele nem conseguia descrever, né, no próprio livro. Ficava à mercê da sua imaginação. E isso atraiu muitas pessoas, muita gente quis ver mais sobre o Lovecraft, ler mais sobre ele. Que inclusive hoje você indo, sei lá, tipo, numa livraria física, recomendo que não faça isso, na verdade, né? Mas indo, sei lá, na Amazon, algo do tipo, você vai encontrar facilmente em catálogo livros do Lovecraft. Então até hoje é um autor que, até porque está em domínio público, é um autor muito publicado, e você vai conseguir, tipo, ler coisas realmente de terror, assim, que você vai pensar, poxa, então, isso que hoje em dia é um assunto que ainda tá acontecendo, esse cara criou muito tempo atrás, e muitos fãs começaram a ler, e hoje em dia tentam replicar aquilo que ele fazia também. Então, a gente tem o Atticus, que é esse rapaz que gosta de literatura pulp, gosta de Lovecraft. Por que o livro tem esse nome de território Lovecraft? Só porque ele gostava do Lovecraft, ou o país do Lovecraft, no original é Lovecraft Country. Mas porque esse rapaz, chamado Atticus, recebeu uma carta esquisita do pai dele, dizendo que tinha feito descobertas sobre a família da mãe dele, que já tinha morrido, e que existia um segredo sobre a ancestralidade dele, do Atticus, e falando pra ele encontrar com ele em Arkham. Arkham, quem já leu Lovecraft sabe que é uma cidade americana fictícia que aparece nas obras do Lovecraft, que é onde fica a Universidade de Miskatonic, que financiou aquela expedição até as Montanhas da Loucura, que é onde estudou Herbert West, enfim. É onde passam vários dos contos do Lovecraft, na cidade fictícia de Arkham. Mas não é realmente Arkham. O pai dele escreveu errado, é Arden, que fica em Massachusetts. E ele, uma amiga e o tio dele acabam viajando de carro para descobrir o que aconteceu com o pai dele, qual é o segredo que a família da mãe dele escondia, sei lá, que a mãe dele não gostava de falar. E aí eles vão ter todo tipo de contato com o terror. E aí que entra o grande tchan desse livro, é que a gente tem tanto terror sobrenatural e Lovecraftiano, assim, quanto um terror muito mais assustador, que são os monstros da vida real, né? O racismo e os perigos que eles correm simplesmente por serem pessoas negras viajando de carro pelos Estados Unidos. E essas são as partes que realmente dão medo, que te deixam tenso, te deixam angustiado. A parte do terror sobrenatural, que é presente no livro, é geralmente algo que acaba te empolgando, te fascinando, assim. Enquanto que os momentos que o livro te puxa pra realidade são os que te deixam realmente tensos e preocupado com os personagens.
E é muito legal como ele mistura isso. Território Lovecraft ou País Lovecraft é um nome legal porque permite esse duplo sentido. É um ambiente onde os horrores Lovecraftianos, ou horror cósmico, pelo qual Lovecraft é conhecido, tá presente, mas também é o país do Lovecraft no sentido de ser um país de racistas. É o país do Lovecraft, esse autor racista do caralho. Então, o livro brinca com isso de uma maneira bem legal, assim. A capa do livro deixa isso bastante claro, porque a gente tem tentáculos, esses tentáculos que são muito associados ao horror Lovecraftiano, Cthulhu, mas que formam capuzes da Ku Klux Klan, né? Nossa, pode crer, agora que eu... Então, o livro, ele é em formato de antologia, assim, ele tem uma coletânea de contos, e ele passa essa vibe de literatura pulp, de serem vários contos. Então tem contos sobre a Casa Mal Assombrada, contos sobre o cara que faz isso, aquilo, tem monstro, tem coisa, mas todos esses contos são interligados e eles são contínuos, é como se eles fossem episódios de uma série. Inclusive o livro, ele começou sendo uma série. A gente sabe da série da HBO que adaptou o livro, mas o livro originalmente, o cara tinha escrito esse enredo para ser uma série de TV para Fox, ele apresentou para Fox. Os caras não se interessaram muito, assim, mas a ideia era que fosse um tipo de arquivo X, onde em vez da gente ter agentes americanos do FBI descobrindo coisas sobrenaturais alienígenas, a gente ia ter essa família, esses amigos todos negros nos Estados Unidos na década de 50. Porque o autor tá bastante ciente sobre o passado, passado não, né? Sobre todo o racismo presente na obra do Lovecraft, e ele achou que seria interessante brincar com isso desde o início. E é interessante mesmo, né? E até a gente vê que até hoje não tem uma grande adaptação do Lovecraft, né? Pro cinema ou pra série de televisão. E que legal que ele conseguiu pegar isso e fazer um livro que é crítico, né? Criticar o Lovecraft, fazer uma saga não, uma aventura bem interessante, como você falou, né? Que envolve o terror do Lovecraft, mas também aquelas questões raciais que ele fazia questão de ser tão contra, assim. Sim, a gente tem muita coisa baseada em Lovecraft, tipo, várias obras grandes, sei lá, se for pegar aquele Cloverfield, o monstro é claramente um monstro Lovecraftiano. Se tu for pegar Hellboy, por exemplo, que ganhou o filme, tem muita coisinha de Lovecraft ali. Mas a adaptação direta da obra do Lovecraft, apesar de ter tido vários, mas tudo cinema B, filme trash, uns filmes estrangeiros assim não tão conhecidos. Eu já assisti uns que são bem interessantes, assim, tem um que é o Dagon, que é legal. E saiu recentemente um com o Nicolas Cage, que foi A Cor que Veio do Espaço. Acho que de filme grande, assim, em Hollywood, acho que esse é o mais próximo, apesar dele ser meio trash, assim. Com o Nicolas Cage tu já pensa... Cage, né? Pois é. Exato. Mas é bem, bem legal, tá? É bem maneiro esse livro. Quem quiser, quem gosta de ouvir podcast e quer saber mais sobre Lovecraft, eu gravei um podcast chamado Linha 706, não sei se vocês conhecem, de um rapaz chamado Alberto Carvalho, que tem esse podcast. Eu vou deixar o link aí também no coisa. A gente falou sobre Lovecraft, a gente gravou também com um escritor chamado Jean Santos, que recomendo conhecer. Vou deixar o link aí no post. Então, eu perguntei, né, se tu tinha visto a série, porque eu realmente fiquei... Não que eu não gostei, mas eu achei o final da série bem fraco. Essa temporada bem fraco. Pro nível do livro, e eu gosto muito do que eles fizeram com esse livro, com toda a trama, justamente por conta do Lovecraft ter sido uma pessoa, um cara muito racista, muito segregacionista. Então eu acho importante trazer essa discussão, independente da relevância que ele tenha, independente da fama dele, do que ele produziu. Eu acho importante essa crítica por cima da obra. Eu gosto pra caramba do livro também. E assim, o que eu acho mais legal é justamente essa dualidade que tu comentaste com relação ao que é real e o que são os monstros de nossa cabeça, sabe? Porque o Lovecraft é justamente que o Ayrton falou do terror cósmico.
Então é muito do nosso inconsciente, do nosso que a gente está enxergando, o que a gente não está enxergando. É o medo do escuro e o que as coisas que tem no escuro que a gente não enxerga que podem nos causar. Mas nesse livro é muito palpável, é muito tangível. Esse livro é o medo do claro, né? Na verdade. Exato. Esse livro é o que acontece quando a gente está enxergando. E o que a gente faz quando a gente está enxergando? Então eu gosto muito desse livro. Eu não esperava gostar tanto, na realidade, quando saiu eu não fiquei no hype. E aí eu te confesso que eu só tenho esse livro porque a editora mandou um e-mail pra mim e falou assim: tu queres? Porque tu não comprou ainda, tu vai falar dele? E aí eu recebi, eu li e fiquei, caraca, eu deveria ter comprado assim que lançou. Porque é um livro muito importante. Essa dualidade ela traz muita discussão pertinente com relação às pessoas que ainda produzem conteúdo sobre Lovecraft, como elas se portam com relação a isso. Algumas preferem colocar para baixo do tapete, né, fingir que não aconteceu. Mas eu acho que é justamente isso. Esse livro ele mostra que a gente pode sim criticar, pode sim mostrar, apontar os erros e ainda continuar lendo e produzindo conteúdo em cima disso. Então, é isso. Sim. E assim, o livro ele traz essa discussão super importante, mas ele também é uma aventura muito divertida, tá? Então, às vezes o cara, tipo, então acho que eu não vou ler esse livro não, porque deve ser um livro muito pesado, sobre racismo, e vai ficar discutindo coisa. Cara, ele é uma aventura, tipo, realmente uma aventura com esse grupo de pessoas entrando em casa mal assombrada e descobrindo cultos sobrenaturais, entrando em museu depois que o museu fechou e descobrindo passagens secretas e entrando em lugares assim. É muito divertido, é muito legal. Ele tem essa pegada de literatura pulp mesmo, assim, de ficção científica, de terror. E ele brilha muito nesse sentido. Ele tem também, é claro, essa coisa do bem real do racismo, sempre presente. É a parte que mais aterroriza. Tu tem muito mais medo pelos personagens quando um policial para eles na estrada do que quando eles vão entrar em algum lugar desconhecido que pode ter um monstro. Tu sempre fica muito mais nervoso do que vai acontecer quando o policial for falar com eles, entendeu? Sim. Mas ainda assim é uma aventura muito divertida e tem essa coisa pesada, mas eu não achei ele um livro pesado. Sim. Eu achei ele uma leitura leve, inclusive é um livro que tu devora, assim. É um livro que tu fica grudado, ele é bem dinâmico, os contos têm um ritmo bem legal e ele é muito page turner, assim, tu vai lendo uma página atrás da outra porque tu quer saber o que vai acontecer. Ele tem um negócio que é legal, que é ele ser dividido em contos e cada conto ter como protagonista um personagem diferente. Então, e é sempre um personagem que geralmente foi introduzido no conto anterior. Então, tem um personagem que ele é meio que coadjuvante naquele conto, é um garotinho, uma criança ou a esposa de alguém, e aí no próximo conto a gente vê alguma história bem louca acontecendo com aquele personagem. E tu vai ficando um pouquinho agoniado porque tu fica, caramba, todos vocês estão passando por coisas loucas, vocês se conhecem, mas vocês não sabem que o outro tá passando por isso, entendeu? E tá tudo interligado, porque tem uma trama grande que interliga todos. Tem uma pessoa responsável por tudo isso. Então tu fica ansioso pra que eles se conversem e que eles finalmente descubram tudo que tá rolando ao mesmo tempo, entendeu? Quem que tá mexendo com a família deles desse jeito, assim. É bem, bem legal. Parece assim. o RPG que a gente joga, né? É verdade. Inclusive, pois o sistema é chamado de Cthulhu, que é inspirado em Lovecraft, então tem a ver também. Eu gosto muito da obra de Lovecraft, apesar do Lovecraft ser um filho da puta. E eu sempre disse que a melhor vingança contra o Lovecraft é que tem um cara negro se divertindo com a obra dele e foda-se ele. E esse livro, ele é o ápice disso, assim. Ele botou protagonistas negros numa história de Lovecraft e os vilões são as pessoas brancas que o Lovecraft achava que era o ápice da humanidade, então... Outra coisa legal é que, apesar do nome, né, não é um livro feito só pra ser comercial e vender porque tem o nome do Lovecraft na capa. Tipo, não, o cara realmente colocou uma ótima história, um ótimo background, trouxe ali assuntos importantes a serem debatidos, então não fez, né? Claro, ele esperava que vendesse, mas não foi só pra vender, tipo, só pra, vai ser Lovecraft e vou comprar de qualquer jeito, não. Teve todo esse cuidado pra fazer uma coisa bem legal.
Então é isso. Todos os livros que a gente comentou, o link pra comprar está no post. Então, comprem usando o nosso link, por favor. E se você conhece fãs de literatura, compartilha com eles esse podcast, indica pra eles. Olha aqui, falaram de 3 livros legais, talvez você se interesse. Vai ajudar bastante a gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, fique bem. Boa noite, gente. Tchau. Esse episódio é dedicado à memória da Celice Fernandes, uma amiga muito querida que viu Mapinguá Nerd nascer. Eu e a equipe do Mapinguá Nerd desejamos força aos amigos e familiares da Celice, que vai fazer muita falta pela pessoa incrível que era e que não vai ser esquecida.